Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que vai me ouvir, para você que vai me ver. Nós estamos iniciando agora, domingo, 7 horas da manhã. Você tá doido, Luiz Carlos? Você conhece a SESI? Sabe o que significa a SESI? É uma prática muito importante para você conhecer, né? Você renegar estar na cama domingo 7 horas da manhã e estar ensinando, falando, aprendendo sobre vida de oração, né? E às vezes o nosso humano fala assim, mas você tá maluco mesmo, porque quem vai te ouvir domingo 7 horas da manhã? Então, irmão, não tem a ver com aquilo que eu quero que aconteça, tem a ver com aquilo que tem que ser feito, né? E eu tô aqui cumprindo mesmo algo que Deus colocou no nosso coração em relação a esse apostolado. Talvez ninguém entre agora, ninguém veja agora, mais tarde pode chegar em uma alma. E essa uma alma que chegar pode te fazer muito bem esse momento que nós vamos falar sobre a vida de oração. Vamos dar início já, para não delongar aí esse vídeo. A ideia é fazer um vídeo curto, mas que possa abranger aquilo que é a oração em relação àquilo que a igreja nos ensina em relação a este ponto específico, né? Vamos começar com uma oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos então a graça da intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Catecismo de oração. O que seria isso, né? Vamos explicar um pouquinho daquilo que seria esse nosso intento de falar sobre o catecismo, sobre catequizar mesmo, sobre aprender coisas sobre a questão da igreja. Nós estamos aí, né, oferecendo, se assim a gente pode dizer, porque na verdade estamos anunciando, eu não sei muito bem o que dizer, algo, uma boa nova em relação à vida de oração. Nós vivenciamos todo dia a Lexio Divina, onde a gente experimenta a oração mental com a palavra de Deus, né? Uma oração já fazendo com a palavra do Senhor. E experimentamos momentos aí de profunda riqueza de espiritualidade em relação à Lexio Divina. Nós temos também a vida dos santos. Todas as quartas-feiras nós aprendemos sobre vida de santo, que é uma prática muito importante para aquele que quer se santificar, né? Deixar-se santificar por Deus, olhando para a vida desses que encontraram uma forma de amar a Deus, que buscaram o amado, né? O nome da série é essa, Em Busca do Amado. Nós estamos na 15ª, se eu não me engano, que nós vamos fazer sobre busca do amado. Nós também fazemos, na segunda-feira, uma oração com o livro Intimidade, de intimidade mesmo, né? Mas a imitação de Cristo, que é muito importante também, a imitação de Cristo. Muitos santos utilizaram deste livro para se aproximar de Deus, para orar mesmo. Então, segunda-feira,
A partir mais ou menos ali das 7h30, nós estamos trabalhando o livro e amanhã nós vamos falar do segundo capítulo deste livro. Então, de segunda a sexta nós temos a Lexio Divina. Na segunda nós temos aí a imitação de Cristo. Ao sábado, nós também já fizemos 2 sábados falando sobre a importância de Nossa Senhora e a nossa vida espiritual, e também rezamos no sábado o terço. Não rezamos todos os dias devido à questão da nossa casa aqui, né, a correria da nossa casa. Não conseguimos, né, e também o horário que eu trabalho, né? A ideia era a gente rezar todos os dias 6 horas da tarde. Tudo isso querendo colocar em nós, estabelecer em nós algo muito importante, irmão, que se chama disciplina, que vem da palavra discípulo. É muito importante. Não há santo sem disciplina, sem acordar no horário estipulado, 7 horas da manhã, mesmo que seja domingo, para que possa então fazer algo em relação a Deus, renegando mesmo a nossa vontade, renegando o nosso querer, o nosso desejo, e fazendo a vontade de Deus. E agora então, depois de tudo isso, na sexta-feira, a primeira sexta-feira aí, a gente não conseguiu fazer, foi muito corrido para nós não conseguimos fazer a live sobre o Sagrado Coração de Jesus, mas nas últimas 3 sexta-feiras a gente vai fazer essa live. Então a gente tem tudo isso, cara. O intuito, a vontade, o desejo é de nos arrancar deste homem velho que nós somos e nos fazer de fato homens espirituais. E por isso essa prática das 7 horas da manhã, né? De pouquinho em pouquinho nós vamos estabelecendo isso, né? E fazendo essa ascese necessária, precisa, matando esse homem que queria aí, essa mulher que queria ficar na cama no domingo, 7 horas da manhã, para que a gente possa fazer, a ascese é isso, é esse treinamento para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. E hoje então, né, depois de falar tudo isso, a gente tem aí a Lexio Divina, nós temos então de domingo, de segunda a sexta a Lexio Divina, orando com a palavra de Deus, a oração mental. Nós temos a oração vocal, que é no sábado, com o Santo Rosário e uma meditação sobre a Virgem Maria. Nós temos aí também a vida dos santos, aí na quarta-feira, onde nós falamos da vida dos santos na quarta-feira. Sexta-feira, uma devoção, sempre será algo voltado a uma devoção. Por enquanto nós vamos falar do Sagrado Coração, e depois a ideia é fazer com que a sexta-feira se torne momentos de oração com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, e agora nós queremos iniciar domingo. Domingo é dia do Senhor, domingo é dia da igreja, da família, não é isso tudo? Então eu falei assim, pensei comigo, domingo seria um bom momento de a gente aprender sobre catecismo, sobre catequese. E como o nosso apostolado é de oração, né, um apostolado para falar, fomentar sobre oração, nós queríamos então fazer um catecismo de oração. O que a igreja pensa em relação à oração? O que a igreja nos ensina de fato em relação do que é a oração, né? Bom, o catecismo da Igreja Católica, esse aqui, da época aí de São João Paulo II, redigido aí, pensado, arquitetado por Bento XVI, esse catecismo da Igreja Católica, ele é dividido em 4 partes, né? Veja só que lindo, nós temos aqui agora o momento de aprender coisas da igreja. Ele é dividido em 4 partes. E essas 4 partes, elas não são desvinculadas, desconectadas entre si. Essas 4 partes, elas vão dando um conteúdo só, dividido em 4 partes, mas um conteúdo só. E quais são essas 4 partes? Na primeira parte, o Catecismo da Igreja, ele fala sobre a profissão de fé.
naquilo que nós cremos. No que cremos? Ele quer responder isso a nós. No que cremos? A segunda parte é a celebração do mistério cristão. Ou seja, nós pegamos aquilo que nós dizemos que cremos e agora nós celebramos, vivenciamos esta fé junto com os irmãos no momento litúrgico. Vivenciamos ali também os sacramentos da igreja, pegando aquilo que nós cremos e trazendo para mais perto da nossa vida. A terceira parte, ela é a vida em Cristo. É toda a moralidade, a ética, a forma, o jeito correto de viver em relação àquilo que nós falamos que cremos. Aquilo que nós vivemos, de fato, nos sacramentos, na liturgia. E então, nós queremos ter uma vida agora pessoal, não uma vida comunitária, ali com os sacramentos. Lógico que também é algo para nós, ali é algo também pessoal, né? Quando nós vivenciamos os sacramentos, mas é uma celebração junto com os irmãos. Agora, a vida em Cristo, a moralidade, então vai se falar ali sobre a vida no Espírito e também falar para nós ali sobre a prática dos 10 mandamentos, nos ensinando também a praticar a nossa fé pessoalmente, no dia a dia, o que não podemos fazer e o que nós temos que fazer quando nós dizemos que nós temos uma vida no Espírito. E a quarta parte é a oração cristã. É algo ainda um pouco tanto mais pessoal, é algo mais interno, é a oração cristã. Veja bem, meu irmão, é transformarmos naquilo que cremos. Nós cremos em quê? Em Deus. É isso que nós cremos. Essa é a finalidade última de toda a fé, é crer no Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. E então a oração é nos transformar, ou seja, é nos unir, é estar, é ficar, é permanecer, é fazer uma coisa só com aquilo que nós cremos. Isto é a oração. Nas Sagradas Escrituras, nós não temos algo que define aquilo que de fato é a oração, falando para nós assim, olha, a oração é isso. Não, nós temos nas Sagradas Escrituras pessoas que oram, nós temos aí várias formas de oração, quando nós vemos o rei Davi, por exemplo, cantando o salmo, louvando a Deus. Nós temos oração de súplica, oração, ou seja, várias formas de rezar. E a gente não tem ali uma explicação assim, dizendo para nós o que de fato é oração. Qual é esse movimento, né, de oração? Então, o que nós temos é pessoas que oram, como eu tenho dito, né? E essas pessoas que oram, dessas formas diversas de oração, todas elas, elas fazem a partir do encontro que elas têm com Deus. Abraão, quando é chamado, ele ora porque ele teve um encontro com Deus. Moisés ora porque teve encontro com Deus. E bonito é ver a relação de Moisés com Deus, né? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 33 que Moisés entretia, falava com Deus face a face, como um amigo fala com seu amigo. Ele se conhecia. Davi rezando com os salmos, os reis, os profetas orando, os sacerdotes oravam. A oração, ela faz parte de toda a história do Antigo Testamento, de algo que é um encontro. Já podemos definir isso e falar aquilo que Santa Teresa de Jesus diz: a oração
é um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que amamos. Então a oração, ela é um encontro. E aí a gente pode partir, eu deixei a minha Bíblia longe, eu vou pegar ela aqui. Deixar a minha Bíblia aqui perto, se eu precisar dela aqui. A gente pode partir de fato com aquilo que aquilo que de fato ele está escrito aqui na quarta parte, né? Tudo isso faz parte daquilo que é a compreensão da oração, tá? Tudo isso faz parte. É necessário entender em relação daquilo que é a oração. O catecismo, então, a gente vai começar aqui no parágrafo 2558 e vamos até 2561. Mas a gente não vai ler ele todo, mas toda essa ideia de oração que é encontro, nós já tiramos desses parágrafos. Ele começa perguntando aqui, olha, o que é a oração? O que é a oração? E ele pega uma frase de Santa Teresinha dizendo que a oração é um impulso do coração. É o simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor em meio à provação ou em meio à alegria. Então a oração é um impulso do nosso coração. Eu estava lendo o livro que é muito base para nosso apostolado aqui, que é Planos Futuro, para algo que eu tenho no meu coração, em relação à oração, as 3 vias. Eu tenho até a segunda parte, que eu estou lendo a primeira. As 3 idades da vida interior. A outra eu esqueci na casa da minha mãe, eu estava lendo ontem. O primeiro tombo, né? Primeira parte. E ele diz assim que todos nós temos uma conversa interna. Quando nós paramos de nos relacionar com as pessoas de fora, a falar com as pessoas de fora, a nos comunicar com as pessoas de fora, nós começamos a pensar. E a gente pode estar andando na rua, a gente pode estar fazendo várias coisas. E ali a nossa mente não para, ela continua a falar. E ele fala que a oração, de fato, é canalizar esse diálogo interno que nós temos a Deus que está presente dentro do nosso coração. Que lindo, não é isso? Que beleza! Isso é a oração. É um impulso do coração dizendo, olha, Deus está dentro do meu coração e eu quero ter comunhão com esse Deus. Eu quero falar com Ele, quero estar com Ele, eu quero me encontrar com Ele. É um impulso do nosso coração. É um querer buscar Deus. É um querer estar com Deus. Isso é a oração. E São João da Cruz diz, né? Se é verdade que o homem procura Deus, ainda mais é verdade que Deus procura o homem. Ou seja, Deus tem desejo de que você ore, de que você procure, de que você esteja com Ele. E é bonito, então, nós pegarmos aqui e ele vai dizer assim no parágrafo 2559, da onde falamos quando oramos? Da altura do nosso orgulho ou da humildade? E ele fala que a humildade, ela é a base para toda. A humildade é a base para toda a oração. Sem ser humilde e reconhecer que nós precisamos de Deus e precisamos estar com Deus, nós não vamos conseguir orar. Então a oração, ela parte da humildade. E aí ele define mesmo o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2560, onde ele vai falar do que é a oração de fato. Eu quero pegar para você a palavra de Deus, uma pequena reflexão daquilo que é a palavra que eles vão estudar ali no catecismo em relação à oração. O parágrafo
esse parágrafo, ele fala sobre o encontro de Jesus com a samaritana. Ela é para nós um exemplo maravilhoso daquilo que é a oração. Então para o sol do meu rosto. Daquilo que é a oração. Veja bem. Ora, Jesus devia passar pela Samaria. Chegando, pois, a uma localidade da Samaria, chamando Sicar, junto das terras de Jacó, dera ao seu filho José, ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fadigado da viagem, sentou à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher samaritana tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimento. Aquela samaritana disse: Senhor, sendo tu judeus, como pedes de beber a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, certamente lhe pediria tu mesmo, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, tu não tens que tirar o poço, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. De onde tens, pois, esta água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, também seus filhos e seu rebanho? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dai-me desta água para que eu já não tenha sede e nem vir tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão de dizer que não tem marido. Tiveste 5 maridos e que agora o tens não é teu. Nisso disse a verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam no monte, mas vós dizeis que era em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredito que vem a hora e que não adorareis o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorará ao Pai em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem falo contigo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja que lindo! Isso foi uma oração. Nós temos aqui tudo aquilo que é oração. Nós temos Jesus que nos espera, assim como ele espera dentro do seu coração todos os dias, ou no Santíssimo Sacramento, como hoje é domingo, nós vamos para a missa já, daqui a pouco. Ou você vai à noite. Eu vou já, daqui a pouco. Nós temos aqui, então, Jesus que espera, Jesus que fala, Jesus que ouve, a mulher que fala, a mulher que ouve, há um diálogo entre eles. Tem aqui a presença de 2 pessoas, que é Jesus e a mulher. A mulher partia nessa conversa, nesta oração, ela partia do seu orgulho,
Depois, ela reconhece que Jesus ali é realmente o Senhor e ela se é colocada no seu devido lugar quando toca no assunto dos maridos ali. Ela parte para a humildade, reconhece quem ela é. E aí ela começa mesmo a entender quem é Jesus. E ela sai com uma revelação daquele momento de quem é. Eu sou aquele quem fala contigo. Que é de fato o que é a oração. Veja, e aí Santo Agostinho, para a gente terminar, ele pega essa passagem e o Catecismo da Igreja traz aquilo que Santo Agostinho vai refletir em relação à oração dessa passagem. Olha só que bonito. Se conhecesses o dom de Deus, João capítulo 4, versículo 10 foi o que nós lemos. A maravilha da oração se revela justamente aí, à beira do poço onde vamos procurar a nossa água. E é aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. É o primeiro a nos procurar. E é ele que pede de beber. É ele que pede de beber. Nós pegamos a frase de São João da Cruz. É verdade que o homem procura Deus, mas é verdade ainda maior, que Deus está à procura do homem. Ele tem sede do homem. Então ele pede de beber. Jesus tem sede, seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. A oração, quer sabermos ou não, é um encontro. A oração, quer saber ou não, ele é um encontro, está dizendo o Santo da Igreja e o Catecismo da Igreja. É esse encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. E ele conclui aqui aquilo que Santo Agostinho diz e diz assim: Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus tem sede de que tenhamos sede dele. Nós refletimos aquilo que é a palavra de Deus aqui, onde a samaritana estava ali para saciar a sede de Jesus. A samaritana estava querendo saciar a sede de Jesus, só que ele oferece uma água que vai saciar a sede dela. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que a oração, se você for da renovação carismática, assim como eu, a gente acha que a oração é só levantar os braços e começar a falar algumas palavras ali, e depois você vai para sua casa e nada transforma. Ou você pode pensar também que a oração é um rito, algo litúrgico somente, algo ensaiado. E aí algo que você pode gravar na sua cabeça e fazer alguns momentos de oração. Pode ser, você pode usar do momento carismático para orar, você pode usar também do momento litúrgico para orar, mas não é essa oração que o Catecismo da Igreja está nos ensinando. Ele está falando sobre uma oração pessoal, de você fechar as portas do quarto. Esse aqui é o meu quarto de oração, né? A gente fecha a porta do quarto igual está fechada a minha porta aqui, e aí a gente vai falar com Deus, tratar de amizade com aquele que nós sabemos que amamos, diz Santa Teresa de Jesus. Estar a sós, muitas vezes, com aquele que nós sabemos que nos amamos. E então a samaritana, ela sai com uma revelação. Ele diz no final assim, ela fala assim, vai vir o Cristo. Ele fala assim, eu sou. Todas as vezes que nós oramos, nós saímos mesmo com coisas que o Senhor coloca em nosso coração. Meu irmão, a oração, ela não é algo que nós temos que fazer, somente fazer. Ela é necessária, extremamente necessária. Ela é um ponto que, se faltar, não vai existir algo para nós que se chama santidade. É como um elemento de um bolo que, se faltar, desanda, né, toda a massa. A oração é completamente necessária. És tu que lhe pediria a água viva. Nossa oração de pedido é paradoxalmente uma resposta. Resposta àquele que Deus vivo. Eles
me abandonaram a mim fonte de água viva para cavar para si cisternas furadas. Jeremias capítulo 2, versículo 3. A resposta da fé, a promessa gratuita da salvação, resposta de amor à sede do Filho de Deus. Então quer dizer que a oração, ela pode ser um pedido, um impulso do coração, como Santa Teresinha estava dizendo aqui, mas na verdade nós estamos respondendo a um amor que nos chama, um amor que nos quer, um amor que nos quer por perto. Meu irmão, façamos oração de fato. Esse foi o catecismo deste domingo. Semana que vem, domingo que vem, se não tiver assim adoentado ou muito compromissado aqui com as coisas de casa, ou alguém de casa não tiver adoentado aqui, estarei aqui de novo. E a gente vai tratar então a oração como aliança e a oração como comunhão. Hoje nós vimos então sobre a oração, que é o que de fato é, o que define a oração, o que a igreja diz que é oração, e a gente aprendeu que a oração ela é um encontro entre os corações. Aquilo que está no logo aí da Chama Viva de Amor, é um encontro de coração. É um encontro de vontade, de intelecto, de desejo. É um encontro de Deus com a humanidade. É o encontro do homem com o seu Senhor. É o encontro do amado e do amor. Esta é a oração. Tá bom? Tá certo? Que lindeza da igreja para nós. Podermos estudar o catecismo é podermos andar em verdade. E andar em verdade é estar com Cristo. Amém? Que a Virgem Maria recolha todos os méritos deste ensino e que insere em nós uma alma orante verdadeiramente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amanhã, segunda-feira, também às 7 horas da manhã, nós começamos então a falar sobre a Lectio Divina e logo depois, alguns minutos depois, nós vamos falar sobre a imitação de Cristo, o segundo capítulo da imitação de Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que enriqueça o seu dia, nesse dia santo do Senhor, que você possa orar na missa hoje, tá bom? Deus abençoe, Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.